Todos me escutam bem? Legal. Queria primeiro agradecer o tempo de vocês aqui, agradecer a AWS que está com a gente aqui hoje no stand para a gente falar um pouquinho sobre FinOps, esse tema que é super importante para quem está numa jornada de nuvem ou para quem já fez a jornada de nuvem, tem os desafios de gestão financeira. A gente vai conversar, bater um papo aqui um pouco hoje sobre isso, mas eu pessoalmente tenho visto muito movimento de empresas que foram para a nuvem buscando todos os benefícios que a nuvem traz e se preocupando bastante com a conta que vem depois e como que isso se justifica dentro da empresa. Então, a gente vai bater um papo sobre isso aqui hoje. Queria agradecer o Marcelo, parceirão nosso aqui da AWS, e convidá-lo para abrir aqui a nossa conversa e contar um pouquinho sobre como a Embratel e a AWS juntos conseguem ajudar nesse cenário. Tá bom? Legal, Gus. Obrigado. Vocês me escutam, pessoal? Escutam bem? Ó, ajustando a distância aqui, né? Deixa eu pegar o clicker, por favor. Tá bom. Eu vou colocar isso. Clicker. Gente, muito obrigado de novo. Último dia, já acho que quase na hora do almoço já, boa tarde. Tá melhor assim? Isso, perfeito. Bom, como o Gus comentou, eu sou Marcelo Luquezzi, sou da AWS. Eu estou na AWS há 3 anos e eu lidero a prática de Cloud Economics na AWS. Para nós, Cloud Economics ele tem uma visão dupla, né? São 2 jornadas, são 2 frameworks que se completam para trazer para o cliente a experiência de como é atuar na nuvem. Um dos frameworks é chamado Business Value. Ele traz para o cliente a formação de como se é estruturado um business case para uma migração para a nuvem. Aqui o foco aqui é ir além da visão de valor, somente a visão de custos. Tá? Eu acho que o que está implícito em uma migração para a nuvem hoje em dia é a redução de custo. É um KPI que está sempre ali, é o mais atingível, o mais palpável, no sentido que você já tem aquela unidade de medida já conhecida. Porém, a gente fala muito em valor, além da otimização de custo. E esse é o principal ponto onde a gente vai trazer. O framework ele fala, além da economia de custo, ele fala sobre a produtividade dos times de tecnologia, ele fala sobre resiliência operacional, ele fala sobre agilidade do negócio e, por último, um item que a gente adicionou recentemente de sustentabilidade. Tá? Então, toda vez que a gente vai fazer um business case, a gente tenta trazer todos esses elementos para se fundamentar muito bem qual que é o valor que a gente está extraindo desse business case. E ele se aplica para novas migrações ou para também workloads para modernizações. Tá? E como que a gente acopla aqui? Por que eu estou falando de Business Value, então? A gente fala, então, de Cloud Financial Management, que é um termo associado a FinOps. Por que a AWS trata de FinOps como Cloud Financial Management? Lá em 2018, quando o FinOps se transformou de Financial Operations para Cloud Financial Operations, a AWS já tinha esse framework de CFM. Então, hoje, essa associação ela vem caminhando junto com o framework da FinOps Foundation e a gente vai se complementando e são 2 formas de falar a mesma coisa no final do dia. Mas aqui o foco é trabalhar em um outro framework, um framework onde a gente vai olhar para a medição e a responsabilidade e transparência de gastos, como é que a gente otimiza os gastos na nuvem, como é que a gente tem um bom planejamento, um bom forecasting para setar um budget correto para a operação em nuvem, e aí sim, como é que a gente opera, como é que a gente traz os times de tecnologia para dentro para os times de negócio, os times financeiros, e a gente cria essa sinergia dentro das empresas para conseguir realizar o valor exatamente que a gente colocou naquele business case. Quando a gente consegue fazer isso de uma forma eficiente, uma forma otimizada, realmente trazendo o valor de volta, é aí que se complementa e gera novos workloads para vir para a nuvem. E aí é um ciclo contínuo, né? O FinOps em si é um ciclo contínuo, ele quase nunca, ou não tem um fim, né? É uma operação constante, uma operação de otimização e busca de valor constante, mas ele, bem feito, ele traz novos workloads para nós. Tá.
Deixa eu fazer uma provocação aqui. Quem acha que o melhor benefício que a nuvem traz é a redução de custo? Levante a mão, por favor. Se vocês acham que é redução de custo ou vocês acham que tem a ver com os outros itens que a gente falou em realização de valor? Todos? Vamos lá. Olha essa provocação que a gente traz do IDC, um estudo do IDC, esse é de 2022, mas ele completa um estudo que a gente já vem falando desde 2018 também, através de outros estudos da AWS. A redução de custo representa 5% do valor total, do benefício total de uma migração na nuvem. E olha a agilidade do negócio, olha o tamanho do retorno que isso traz para as empresas. Por que isso complementa? Um business case bem fundamentado, olhando para KPIs de agilidade do negócio e um FinOps bem executado, realizando a agilidade do negócio, é o fundamental aqui. É aí que vai trazer competitividade para as empresas, é aí que vai trazer você conseguir reagir a ações no mercado, você inovar mais rápido, trazer novos produtos. Essa é um dado super importante aqui, porque, claro, além das outros benefícios, a gente não pode só olhar para o custo. Essa é a provocação, tá? Que o custo ele é um benefício tangível, todos querem, todos buscam. E FinOps também é visto muito como otimização de custo, mas não, FinOps é mais do que isso, é uma jornada como um todo. Então, falando entre a diferença de otimização de custos e uma jornada de FinOps, a gente vê vários casos que a gente analisa que as empresas que fazem uma otimização de custo bem fundamentada, eles conseguem realizar custo bem fundamentado. Isso tem a ver, não tem a ver somente com right size, não tem a ver somente com reservas, mas é olhar para o custo como um todo e otimizá-lo. Porém, quando a gente olha para uma questão de FinOps, de Cloud Financial Management, a gente olha para muito mais coisas. A gente olha para a otimização de custo como um item fundamental, mas ele é suportado pela jornada quando a gente traz o negócio para a mesa. Então, por exemplo, se a gente mostra o custo da operação de volta para o negócio, através de showback e chargeback, a gente traz o negócio para a mesa, falando, olha aqui, você gastou tanto dessa forma estruturada, porém, onde estão as otimizações? Onde estão as possibilidades de modernização que vai trazer mais otimização, que vai trazer mais resultado? Como é que a gente faz uma visibilidade financeira transparente? Como é que eles entendem exatamente qual é o gasto, qual é o custo que eles estão tendo e como que aquele custo é formado? Aí você trabalha com automação, você trabalha com business intelligence, com decisões financeiras e tudo isso apontando para uma transparência, através de utilização de visibilidade, através de demonstrações onde você olha para o custo unitário, por exemplo, onde qual é um custo de transação, qual é o custo de servir um cliente, qual é o custo de um novo produto. São todos olhares financeiros que vão além de somente um custo de uma conta, de um invoice, por exemplo. Então, esse aqui é um dado da FinOps Foundation, que é uma organização global aí que vem tratando de FinOps e vem alavancando o termo de FinOps. Recentemente, nos últimos 2 anos, esse termo, na verdade, explodiu, né? Mas olha essa provocação. 30%, o maior desafio hoje você tem um time centralizado de FinOps, ele faz recomendações de FinOps para redução de custo, mas eles têm dificuldade de realmente trazer a ação para esse resultado. Você vai para os times de negócio, para as áreas de negócio e fala, olha, meu amigo, a gente tem esse dinheiro aqui na mesa, a gente precisa otimizar. Só que o cara tem prioridades através de novos desenvolvimentos, novos workloads que ele vem trazendo e ele conflita ali, né? Ele chega num ponto que ele não consegue trazer isso, realizar essa ação. E aí isso vem junto com outros desafios que é, por exemplo, implementar as automações, mas também fazer com que as unidades de negócio observem os mesmos KPIs e tenham o mesmo entendimento. E isso é super importante, porque um alinhamento executivo onde gera OKR, onde gera KPIs, é exatamente onde vai trazer essa ação de priorização para
para as ações de otimização. Tá? Isso, vários outros elementos aqui que tem a ver com a jornada de FinOps como um todo. Então, existem a complexidade de se atuar na nuvem é onde torna essa necessidade de colaboração entre os times de tecnologia, os times de finanças, os times de procurement e os times de negócio. Porque existem várias formas de você controlar e você atuar na nuvem de uma maneira diferente. Então, por exemplo, você tem controle de acesso. Quem tem acesso aos ambientes de criar uma nova instância e se observar essas instâncias, por exemplo, um desenvolvedor que cria uma nova instância e deixa essa instância rodando por um tempo indeterminado, ele pode causar um problema de budget no final das contas. Né? Você tem um forecast ali mensal que você setou e se você dá essa liberdade de provisionamento de acessos na nuvem, que é super fácil hoje em dia, né? Essa dinâmica diferente do que você tinha no on-premises, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de teste, de recurso, de uso dos recursos que pode gerar um pico no seu forecasting que impacta ali todo o seu budget. Então a gente tem provisionamento, controle de uso de tempo das instâncias, monitoramento, mas também vários tipos de serviços, vários elementos que trazem um controle muito maior do gasto financeiro na nuvem. Então, através de faturamento consolidado, através de uso, não sei se todo mundo aqui conhece sobre reservas de instâncias, sobre savings plans, como isso são utilizados também como meios de otimização, né? Onde com uma reserva você pode chegar até 70% de desconto de um preço on demand, mas utilizando um savings plan você pode reduzir um pouco menos, mas você tem muito mais flexibilidade, você não precisa reservar uma instância, mas você só tem um comprometimento de gasto. Então são formas diferentes de olhar para como que a gente pode otimizar esse gasto na nuvem. Tá? Então, eu vou devolver agora para o Gus para ele falar um pouquinho de como a Embratel traz no portfólio de serviços da Embratel esse apoio na jornada de FinOps, na jornada de apoiar os clientes realmente a entender custo, mas também falar um pouco da jornada como um todo. Né? Volto para você. Obrigado, Marcelo. Bom, eu queria, antes de comentar com vocês como a gente consegue ajudar nessa jornada de gestão financeira em nuvem, a gente sabe que é um desafio grande que a gente tem, como eu comentei no início. Queria contar um pouquinho da jornada que a gente, enquanto empresa, fez. E a Embratel, né, não sei se todos sabem, é parte do Grupo Claro, e a Claro é uma empresa de 40 mil funcionários aproximadamente. Então vocês conseguem imaginar mais ou menos o tamanho do desafio que a gente tem com relação a apresentações de casos que a gente tem de aplicações para os nossos clientes, de tudo aquilo que a gente tem implementado dentro da nuvem, e como essa transformação que aconteceu já há algum tempo, né, dentro do mundo de TI, impactou o nosso negócio. Então, quando a gente começou essa jornada há 5, 6 anos atrás, mais ou menos, e teve uma mudança na maneira como a gente precisava contratar tecnologia e como a gente ia usar essa tecnologia, a gente passou por alguns desafios. A gente passou pelo desafio inicial de como que eu explico para compras, como que eu explico para o financeiro que a partir de agora eu tenho autonomia para contratar as coisas. Para o financeiro era muito claro desde o começo. Eu te dou um budget, você passa por compras avalia diversos fornecedores, vamos escolher a melhor opção e aí você segue com a contratação. A partir do advento da nuvem, a gente passa a ter uma nova perspectiva. É como se a gente tivesse com um cartão de crédito que a gente entrega na mão do nosso filho e fala assim, por favor, gasta com consciência, não abusa não. Senão vai chegar a conta no final do mês e eu só vou descobrir no final do mês que eu tenho um problema. Então esse foi um grande desafio que a gente passou. Como que a gente faz esse alinhamento com finanças para explicar que o modelo mudou e que está tudo bem? Só que para estar tudo bem, eu preciso mostrar para eles o que está tudo bem. Um outro desafio que a gente passou também foi como que a gente faz o rateio de despesa. Se a nuvem me entrega uma fatura com valor fechado, onde toda a minha empresa, a partir daquele momento, está incluído dentro daquele valor, como que eu explico que o produto A, que é super rentável, está pagando a maior parte daquele percentual de que eu estou gastando da nuvem, sem simplesmente fazer uma conta grosseira e fazer um rateio simples disso. Foi outro desafio grande que a gente teve. O terceiro foi,
E aí, um desafio que eu percebo que as empresas têm no geral, né? Como que eu consigo, enquanto empresa, utilizando o cloud, os benefícios de agilidade, todas as maravilhas que nuvem traz para a gente, né? Como que eu consigo me antecipar a fatura que vai chegar no final do mês? Como que eu sei, no momento que o problema acontece, que eu tenho um problema e que pode impactar o meu orçamento e que isso vai gerar uma dificuldade depois de eu gerir? E por último, como que a gente faz essa sinergia funcionar? Como que tudo isso daqui orquestrado, a gente consegue garantir que a gente tenha todos os benefícios da nuvem e para a empresa está tudo bem. Produto que gera mais receita, gera também mais despesa, e se por alguma flutuação da economia, tiver alguma questão que diminua, a gente também pode diminuir eventualmente o custo e está tudo dentro de casa. Primeira questão que a gente fez lá 5 anos atrás, quando a gente começou a se deparar com problemas de gestão de orçamento. Vamos contratar o melhor arquiteto de nuvem que a gente possa, porque se está gerando custo alto, um técnico vai resolver nosso problema. E se um técnico entende da nuvem, ele consegue também me dizer como que eu uso recursos de forma mais barata. E foi o primeiro erro que a gente cometeu. Por quê? Porque o técnico entende da parte técnica, que é fundamental na parte de gestão financeira de nuvem, mas não é só isso. Se a gente não tiver, por exemplo, especialistas financeiros trabalhando junto com esse técnico, é difícil explicar para aquele financeiro que estava com dúvida de por que a conta fecha, por que o produto pode gastar mais e está tudo bem. É difícil explicar, traduzir essa questão técnica para o negócio entender. O segundo ponto é, ok, eu tenho profissional técnico, tenho financeiro trabalhando junto, só que eu preciso levar isso para os times que vão implementar. Eu posso descobrir todo dia que tem oportunidades de fazer as coisas. Se eu não garantir que eu vou implementar aquilo na prática, a gente vai ter um monte de planilha no nosso computador e que não vai servir de nada para o negócio. Vai continuar impactando o negócio e não vai trazer o resultado que a gente precisa. Então, processo de como que as coisas vão fluir dentro da empresa são muito importantes. E aquele outro ponto que eu trouxe também, que é como que a gente consegue ter previsibilidade do que vai acontecer no momento que o problema aconteceu. Isso também é outro ponto que é super importante e a gente só consegue se tiver ferramenta. Enquanto a gente tiver os melhores profissionais trabalhando com planilha para tentar chegar nessa conclusão, a gente sempre vai estar atrasado. Então, essas conclusões aqui foi uma curva de maturidade que a gente foi adquirindo. Lá atrás, há 5 anos atrás, como eu comentei, a gente foi beber da fonte do Gartner. Ainda não existia a FinOps Foundation, que trazia esses insights para a gente de pensar como que a gente poderia trabalhar diferente. Batemos muita cabeça, erramos pra caramba, brigas homéricas com compras e financeiro, mas a gente foi ganhando maturidade e depois, com o advento da FinOps Foundation, também nos ajudou a evoluir muito rápido nisso. No final desse processo todo que a gente fez, a gente acabou conseguindo ganhar uma maturidade, e aí não sei se todos que estão aqui sabem, né? Mas a Embratel vem se transformando já há alguns anos, né? De um provedor de telecom para ser um provedor de soluções digitais. A gente não se restringir àquele mundo antigo que a gente estava, e sim a gente levar aquela tecnologia que todo Grupo Claro usa dentro de casa, levar isso para o mercado. A gente faz bem dentro de casa. Por que a gente não leva essa expertise para fora e consegue replicar isso? Com isso, e um dos pilares super importantes para a gente conseguir fazer essa transformação na nossa empresa, que é a FinOps, a gente trouxe o nosso framework para o mercado e a maneira como a gente consegue ajudar hoje as empresas que estão interessadas nisso. Tá? Então, primeiro ponto, avaliação da maturidade de gestão financeira em nuvem. A gente consegue fazer um assessment dentro da empresa de vocês e dizer, olha, vocês têm esses pontos aqui para melhorar, porque a gente fez entrevistas com pessoas, a gente avaliou como vocês fazem gestão, a gente viu os resultados financeiros que vocês têm dentro da nuvem. E nesses pontos que vocês estão nos trazendo, que tem gaps, a gente inclusive consegue ajudar. Ajudar como? Revisão dos processos internos para fazer as equipes trabalharem juntas, trabalharem melhor. A gente tem uma plataforma própria nossa, a gente adquiriu há 2 anos atrás, mais ou menos, uma empresa de Pernambuco especializada em desenvolvimento de plataforma multi-cloud, que permite a gestão de ambientes de múltiplas nuvens e ambientes on-premises também, para você conseguir ter uma visão de previsibilidade
de como que os gastos estão acontecendo. E por último, existem empresas que são grandes o suficiente para implementarem a prática de FinOps e ter departamentos próprios focados nisso. E outras que têm uma estratégia um pouco diferente. Fala assim, não é o meu core business, eu prefiro terceirizar. A gente também pode terceirizar toda a operação de FinOps para a empresa e conseguir levar todo esse know-how que a gente tem dentro de casa para a prática e fazendo uma transição. Então, eu queria só encerrar, né, o nosso tempo é curto aqui, dizendo que caso vocês tenham alguma dificuldade que enfrentem dentro da empresa de vocês, vocês precisem de algum apoio, a gente está super à disposição de vocês. Eu vou permanecer aqui no stand. Se quiserem conhecer as nossas plataformas, os relatórios que a gente gera, tiverem alguma curiosidade, a gente está super à disposição. E mais uma vez queria agradecer a AWS pela parceria. É um trabalho conjunto já de muitos anos. Somos grandes parceiros deles e eles nossos. Aprendemos um com o outro. Estamos trabalhando junto, inclusive nessa questão do FinOps, de evoluir mesmo a maturidade. A gente pode ajudar cada um de vocês. Tá bom? Queria agradecer muito a presença de todos aí. Obrigado. Obrigado, pessoal. Ótima festa.